o endereço da pessoa. O banco, ele pode informar o endereço dessa pessoa? Sim, os bancos, eles são obrigados por lei a fornecer, desde que eu vá na agência aonde aquele devedor era correntista, a informar o endereço que eles têm no cadastro deles daquele devedor. E aí, com esse endereço em mãos, eu vou até o cartório de protestos e protesto esse título. Perfeito. Tem tantas perguntas aqui referente a essa questão de protesto, de cheque devolvido, de ação, né? E eu até acho interessante porque as pessoas, é uma coisa que acontece cotidiano da vida das oficinas e das lojas de autopeças, né? E tem aqui, doutora Alessandra, pessoas elogiando a sua palestra, pessoas até mesmo pedindo para que esse tema seja abordado novamente, né? Com mais detalhes. E tem algumas também a respeito da questão de procedimento de garantia, como que eles devem proceder essa relação com o cliente, né? Então, existe uma expectativa dessas palestras estarem acontecendo, de um material mais dedicado a isso para eles? Sim, sem dúvida. Nós vamos elaborar, tenho certeza que nós vamos elaborar outras aulas, conforme o interesse que vocês forem demonstrando, nós vamos elaborar outras aulas com o tema, né, o direito preventivo, que realmente faz parte do dia a dia. Nesse sentido, o direito não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa de outro mundo, um bicho de sete cabeças. O direito que nós tratamos aqui é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia dentro da oficina. Eu fico à disposição para as perguntas que não deu tempo da gente responder aqui no ar, eu vou responder posteriormente no chat. E, por favor, mandem as suas sugestões. Olha, estão me avisando que vai ter uma pergunta agora por telefone. Um de vocês vai fazer uma pergunta. Por favor, fique à vontade. É o Daniel do Senai Ipiranga. Boa noite, Daniel. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta pelo seguinte. Se eu colocar assim, aceito o cheque mediante fazer um cadastro, isso é legal? Mediante consulta, Daniel? Consulta prévia via cadastro, né? Então... Sim, isso é legal. Aceitamos cheque mediante consulta prévia, isso pode ser feito. Muito obrigado, viu, Daniel, pela sua participação. Tem mais alguma dúvida? Não, obrigado, é isso mesmo. Tá ótimo. Obrigado, viu? Um abraço ao pessoal do Senai Ipiranga aí. Um abraço a todos, boa noite. E muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui conversando nesse bate-papo, nessa troca de informações. E até a próxima. Isso aí, até a próxima. Obrigado a todos. E tenho certeza que a doutora Alessandra continuará no chat, né? Respondendo todas as dúvidas, as questões. E só para finalizar, doutora, tem mais uma pergunta aqui, né? Do pessoal lá da Associação NERA. Ela diz o seguinte: se eu receber um cheque e repassar para uma casa de autopeça, né? E esse cheque voltar e estiver nominal a essa casa de autopeça, eu tenho como cobrar isso, né, esse cheque na justiça? Olha, tudo vai depender do tipo de relação comercial que eu tenho com a autopeça. Normalmente eu recebo o cheque do meu cliente e pago, muitas vezes eu pago a autopeça com esse cheque de terceiro. A autopeça assumiu o risco, né? Ela aceitou receber com o cheque de terceiro e colocou lá, inclusive, esse cheque nominal a ela. O que é o ideal? Que a autopeça, por estar nominal a ela, cobre ou proteste esse título, mas, da mesma forma, não é justo com a autopeça ficar com a dívida para ela, se a dívida, na realidade, é para com a oficina, é para com a empresa reparadora. Então, eu, empresa reparadora, devo pagar aquilo que eu devia na autopeça e, com esse título em mãos, buscar reavê-lo do meu cliente. A autopeça vai fazer o que? Ela vai endossar esse cheque para mim, no verso do cheque, e eu vou ter esse cheque devolvido às minhas mãos para que eu possa tomar as medidas necessárias contra aquele cliente inadimplente. Temos aqui mais uma pessoa na linha aqui, né? É o William, da Taufner Teixeira, né, de Freitas, lá da Bahia. Boa noite, William, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Eu ainda não sei o nome da doutora, não tive, peguei o bonde andando aí.
Tá. Doutora Alessandra, pode fazer a pergunta para ela, fica à vontade. Tá dando som, como é que é? Som no plano. Bom, a pergunta é o seguinte, sempre a gente se depara com alguns problemas quando vai trocar uma peça, digamos que freio, a pessoa pede para trocar uma pastilha, tem um disco de freio avariado, a gente quer condenar a peça também, o cliente diz que monte assim. Nesse caso, eu sou obrigado a dar a garantia de todo o serviço, sendo que há uma peça avariada, o cliente se recusa a trocar? William, obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta que surge muito, principalmente quando nós falamos de relações de consumo, de garantia. Inclusive, nós tivemos uma aula aqui na RTA falando sobre isso. Olha só, o que acontece nesses casos? Eu tenho duas opções. Uma é buscar recusar fazer esse serviço. Por quê? Porque a responsabilidade, né? Eu sou expert, eu sou mecânico, eu que entendo daquilo. A responsabilidade, se aquela pessoa vier a sofrer um acidente em decorrência daquilo, pode recair para a minha empresa, pode recair para mim. Mas, se eu quiser fazer aquele serviço, qual que é a orientação? Ali no orçamento ou na ordem de serviço, eu devo ter um campo de observação. Nesse campo de observação, eu devo escrever o seguinte: o cliente está ciente de que para a total reparação do veículo seria necessária também a troca do disco ou de mais peças ali que eu vou colocar que seriam necessárias. Mas ele não autorizou, apenas autorizou a troca da pastilha. Portanto, esse serviço não tem garantia. Aí, nesse caso, eu não sou obrigado a prestar garantia. Mas para que eu não preste essa garantia, o que eu tenho que fazer é colher a assinatura do cliente, dizendo que ele está ciente nesse campo de observação no meu orçamento. Tudo bem? Muito obrigada pela pergunta. Muito obrigado, William. Queria agradecer a todos pela participação. A doutora Alessandra, que deu uma ótima explanação nessa questão, né, de comercial entre débito e crédito, essa relação que, para pessoal de autopeça, pessoal de oficinas, eles têm muitas dúvidas a respeito disso. Doutora Alessandra, muito obrigado. Eu que agradeço, boa noite a todos e ficamos à disposição. Boa noite. Obrigada ao pessoal da MTE, Thomson, também pela oportunidade de estar aqui falando em nome da empresa. Boa noite a todos, muito obrigado, tá? Então, boa noite.